Então, eu queria aqui fazer uma avaliação, presidente, e demais vereadores e público, sobre o cenário político colocado, né? A gente está ouvindo aí muita coisa, alguns fatos novos foram criados aí de ontem para cá. Fui surpreendido, inclusive, com um convite do chamado, denominado bloco de oposição, né? E eu acho que é importante a gente usar desses espaços para fazer as análises que precisam ser feitas no cenário, né? E, primeiro, o bloco me surpreendeu porque foi construído e não me foi comunicado. Eu fui convidado publicamente, para mim foi uma provocação. Para mim foi uma provocação, né? Os dois vereadores em especial que me convidaram. Eu queria dizer o que eu penso do cenário, né? Eu acho que a gente está vivendo em Macaé um momento de transição democrática. A gente está vivendo uma transição democrática. Já disse isso aqui, repito, e a gente continua fazendo essa avaliação. E transição não significa que tudo vai ser do jeito que a gente quer. Mas também, eu acho que a gente precisa fazer, na análise que a gente faz de todo o cenário político colocado, e no diálogo com a sociedade, né, uma diferenciação muito clara, né, porque não dá para avaliar a árvore e não olhar a floresta. Porque a gente está olhando, o que estão tentando fazer é olhar a árvore e não olhar a floresta. Eu lembro que eu aprendi a fazer política em Macaé vendo os noticiários nacionais falando, e isso movimentava as nossas lutas do nosso campo político ao longo desses tempos, dos sheiks do petróleo, das casas de Miami, das oligarquias, dos petrodólares. Então, se a gente olhar a floresta, a gente não pode se negar de avaliar os últimos 20, 25 anos do processo político de Macaé, né? E aí, olhando a floresta e deixando de olhar a árvore, né, eu acho que não tem autoridade política para me cobrar posição quem fortaleceu esses grupos. Os sheiks do petróleo, os donos dos petrodólares, que era dito nas redes nacionais, né, os que venderam a cidade como Eldorado e incharam a máquina 3 vezes nos últimos 10 anos. Quem fortaleceu esse bloco não tem autoridade política de me cobrar posição. Bem, as nossas críticas, do nosso campo político e as críticas do tal bloco, elas não têm a mesma intenção. Elas não têm a mesma intenção, que isso fique muito bem claro e pontuado. Bem claro e pontuado. E aí isso significa também que a gente segue uma linha crítica ao governo, porém, a gente tem clareza programática para fazer as críticas. A gente tem clareza do cenário que a gente está colocado. E não tentando fragilizar um momento fundamental para o futuro da cidade, que é essa transição. As eleições de 2012 significaram para Macaé a derrota de um processo histórico de 30 anos. E esse processo histórico, ele ainda nos deixa consequências graves, que o governo tem errado muito em lidar. E essas críticas a gente aponta. E aí, é importante reafirmar aqui também, as pautas do nosso mandato não estão sendo atendidas pelo governo. E isso significa, inclusive, que eu não faço parte da bancada do governo. E isso tem sido claro e transparente. E faço aqui algumas cobranças. O Conselho Municipal de Juventude, a celeridade nas reformas das escolas, que a gente tem feito inúmeras cobranças e isso não tem dado conta de acontecer. O portal da transparência, que desde o início do governo a gente cobra aqui que seja reformulado, seja mais popular, com mais fácil linguagem para a população acessar, e não foi feito. Enfim, se a gente for listar, são inúmeras. Inúmeras as críticas, as cobranças, os não atendimentos do governo quanto ao nosso mandato e ao nosso campo político.
não participo do governo. Eu não participo do governo. O nosso grupo participou do governo e percebeu que as divergências nos levam a tomar outros caminhos. Porém, é bom apontar aqui essas divergências também, né, que são divergências tanto ao executivo quanto ao legislativo. E isso vale a pena reafirmar. Eu não tenho nem cargos no governo do executivo e nem no governo do legislativo, que é a mesa diretora. O único que não tem cargo nem lá e nem cá sou eu. Sou eu. Então, minhas críticas ao executivo, eu reafirmo aqui, são quanto ao centralismo, que é um governo centralizador, a morosidade nos processos, nos procedimentos, que tem atravancado a máquina, a falta de diálogo, e dou exemplo para as situações da falta do diálogo, a situação do Porto. O governo não teve a disposição de convidar os movimentos ambientais, ao menos para conversar. Ao menos para conversar. Bom, as alianças equivocadas, que a gente tem denunciado isso constantemente, as concessões frente às pressões, tanto da indústria do petróleo, quanto o mercado da construção civil e o empresariado, que muitas das vezes sobrepõe o interesse e o objetivo que sempre foi a disputa e a luta por uma cidade com qualidade de vida, com sustentabilidade. O decreto 93, que reafirma uma posição autoritária do governo. Então, essas críticas a gente tem feito, faz, vai manter. Portanto, as críticas ao governo, elas não me condicionam a compor um campo de oposição, um bloco de oposição que não me contempla, que não me identifico com ele. Então, que fique assim muito bem esclarecido, afirmado, colocado, porque eu tenho clareza histórica do papel político que a gente cumpre. Clareza histórica. E não me venham com esse tipo de provocação, dizendo que agora o outro caminho é com quem apoiou os tempos obscuros da política recente da cidade. Não dá. Não dá. Então, não contem comigo para esse tipo de avaliação que só olha a árvore e não olha a floresta. Eu prefiro que a gente entenda que a floresta é o nosso grande desafio. A saída não está no retorno aos tempos sombrios. E isso eu não abro mão, e por isso eu estou aqui deixando bem pontuada a minha posição, para a gente não ter mais dúvidas e não haja qualquer tentativa de distorção e de desdobramento equivocado. Bem, era isso, presidente. Muito obrigado.